Irmãos, vou deixar uma reflexão para vocês aqui. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo é o 14, verso 22. O título é Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tema mais. Respondendo Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando subiram no barco, acalmou o vento. Então se aproximou os que estavam no barco, adorado, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram que ao menos pudesse tocar na orla dos seus vestidos. E todos que tocavam ficavam sãos. Irmãos, teve uma dessas segunda-feira, que toda segunda-feira eu vou ao centro de recuperação e estou ali pela manhã, em propósito, em jejum, orando com os internos. E eu vim mostrar a ele que é possível viver um milagre a cada dia. Porque cada dia daquele que é usuário de droga, é viciado, cada dia limpo é um milagre para ele. Eu estava mostrando para eles a seguinte coisa. Eu perguntei a ele: jovens, né? Para onde vai todas as águas dos rios? Eu me lembro que quando era criança eu tomava banho no Rio Guandu, ali em Japeri. Aquele rio é imenso. O Rio Guandu é o mesmo Rio Paraíba do Sul, mas só que quando está lá em Japeri é Rio Guandu. Lá em cima é Rio Paraíba do Sul. Então imagina aquele imenso rio jogando milhões de metros cúbicos de água no mar. Isso é só esse rio Paraíba do Sul. Sem contar vários outros rios que tem no Rio de Janeiro que deságua no mar. E aí a cada estado tem seus rios que deságua no mar. Imagina o rio Amazonas, responsável por 2% da água doce do mundo, 2%, o rio Amazonas. Junta-se com o Rio Negro e cai dentro do mar. E o mar não transborda. Aí eu estava falando para ele que Deus deu ordem ao mar para que ele não invadisse a terra. Daqui você não passa. O irmão estava até comentando comigo que devido à evaporização, Deus vai tirando a água e vai distribuindo. Sim, mas observa só uma coisa. Que o mar, muita chuva, cai dentro do mar. Mas mesmo assim ele não transborda. Aí expliquei a ele a seguinte coisa, que a Terra movimenta em dois movimentos, rotação e translação. Para você mover um globo terrestre do tamanho do que ele é, era necessário milhões de combustível, a diesel ou gasolina, e energia elétrica de milhões de quilowatts.
E olha que a Terra fica rodando em rotação e translação direto durante anos, séculos. Então isso é um milagre, irmão. E vemos aqui que Jesus sobe para orar no monte. Na quarta vigília, Jesus tinha uma vida de oração contínua. No entanto, que aqui relata várias vezes Jesus indo orar à parte. Jesus é um monte. Tem gente que critica monte, Jesus é um monte. Monte das Oliveiras. Lugares que ele ia orar à parte, ele se reservava para orar. Na quarta vigília, ele vai, na primeira vigília, na quarta vigília, ele desce do monte. Ele passa umas 6 horas em oração, 9 horas em oração. Ele volta andando por cima do mar. E o mar está revolto. Eles se assustaram. Eu acho que até eu, se eu estivesse lá, também estaria assustado. Como o ser humano estaria também assustado. Porque é algo sobrenatural. Aí Pedro, mais ousado de todos eles, falou: mestre, se és tu, manda eu ter contigo. Primeiro Jesus fala com eles: não temas. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quando Jesus fala, sou eu, não temas, toda vez que Jesus fala conosco, é diferente, irmão. É diferente. Quando ele fala, ele traz paz no coração, ele traz certeza, ele traz segurança. Quando Jesus fala um versículo contigo, aquele versículo fica ecoando, e aquele versículo te dá paz. Não tem de bom ânimo, sou eu. Então eles já perceberam que é diferente quando Jesus fala do que quando as pessoas falam. Mas Pedro, ousado, se és tu, manda eu ter contigo. Aí Jesus disse para ele: vem. Olha, Jesus libera uma palavra rema: vem. Quando Jesus libera vem, Pedro sai do barco. Porque a fé sem obra, ela é morta, irmão. Para poder viver o milagre de Deus, você vai ter que ter fé. E como é que eu recebo a fé? Ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando Pedro ouviu a palavra rema, vem, Pedro sai do barco e começa a andar. Isso quer dizer o seguinte, que você ouviu Deus determinar alguma coisa para você, numa palavra, de forma profética, de forma revelada. É só você andar sobre essa palavra, que você vai viver o sobrenatural. Pedro começou a andar sobre as águas. Ninguém anda sobre as águas. Naturalmente, nenhum homem consegue andar sobre as águas, ninguém. Mas Pedro andando sobre as águas, o texto vem, ele sentiu medo. Ele olhou, viu que o vento era contrário. Ele olhou para um lado, olhou para um outro, viu que o vento era contrário. Aí o que aconteceu no coração dele? Teve medo. Então eu entendo que o medo é um antídoto da fé. E a fé é um antídoto para o medo. Mas como não perder a fé em meio a uma pressão tão grande dos seus sentimentos, aquilo que você sente? Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Jesus é aquele que a cria e aperfeiçoa. Na linguagem alfalita diz, olhando firmemente para Jesus, o Criador e aperfeiçoador da vossa fé. Criador, autor e consumador. Jesus, ele que cria a fé no coração. Quando Pedro recebeu a palavra vem, ele teve certeza. Então, a fé com obra, ela não é morta. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para as condições, ele afunda. É assim a nossa vida. Às vezes nós olhamos para o problema, olhamos para lá, para um lado, é um câncer, é isso, é aquilo, é uma dívida impagável. Logo, a pessoa teve medo. E ao ter o medo, ele começa a afundar. Não tenha medo, não temas. Olha para a palavra que Deus te deu. Olha para Jesus. É Ele que cria e aperfeiçoa a sua fé. Viva um milagre dia após dia, irmão. É que eu estava falando com os internos. A cada dia que passa é um milagre na vida deles. É mais um dia que ele está limpo. É uma luta viver a abstinência das drogas. Deus, Ele é fiel. O milagre que nós precisamos para Deus não é nada, irmão. Olha o milagre dele não deixar o mar invadir a terra. Olha o milagre que ele faz a terra rodar em 2 sentidos, rotação e translação, o globo terrestre.
Meu Deus, manter uma pessoa limpa não é nada. Curar um câncer para Deus não é nada. Ele criou tudo, fez tudo com o poder da tua palavra. Ele libertar uma pessoa também não é nada. Então, irmãos, olhe para Jesus. Fique em Cristo. Permaneça firme. Porque se você olhar para os seus problemas, você vai ter medo. E se tiver medo, você vai naufragar na fé. Não naufrague na fé. Olhe para Jesus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Um ótimo dia. Graça e paz. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.